Ele está falando que nós estamos aqui no meio de gigantes, né? Vocês entendem? Não, necessariamente, é só uma brincadeira, lógico. Como exegeta, agora você disse, você colocou nessa condição, como exegeta, eu tenho que respeitar o que foi me dado dentro do contexto. Não apenas, especificamente, o versículo 4 de Gênesis 6. Se você retira versículo 4 de Gênesis 6, você está aberto a um monte de interpretação. Quando eu devolvo o texto no seu devido local, eu tenho que entender que está falando ali, do processo de cada vez mais ficando claro na narrativa bíblica, o processo do efeito do pecado sobre a raça humana. Tanto é que no versículo 5, imediatamente após, está dito lá: e viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra. E aí Deus passa a tomar uma decisão. Olhando dentro disso, para mim, ali é filho do homem, homens mesmo. Né? Eu entendo que, dentro do contexto que foi dada a passagem, ali é filho do homem. Claro, tem várias interpretações, anjo, aquelas outras coisas. Então, mas o senhor traduziria nefilins como? Nefilins daquela passagem, especificamente. Podemos ler a passagem? Para que você. Para que a gente dê uma. A Bíblia aqui, eu vou embora. Senão a gente não pode contextualizar melhor os nossos telespectadores. Diz assim, olha. Como os anjos começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolherem. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade os varões de fama. E eu só para complementar aquele versículo que eu citei: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Eu traduziria da mesma forma que aqui está: homens valentes, usaria esse mesmo manteria a Almeida atualizado. E o senhor, professor? Eu não seguiria a NVI. Não? A NVI tem uma tradução, devido à dificuldade, ela colocou nefilins. Nefilins é uma forma substantivada do verbo nafal, que quer dizer cair. Literalmente, se a gente quiser, se houvesse alguma versão literal em português, ela diria caídos, nenhuma delas diz. O que acontece é o seguinte: a expressão que é discutida são os Bnei Elohim, os filhos de Deus. A história sugere três alternativas. São os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, a linhagem piedosa e a linhagem perversa. Ou são os anjos, porque a expressão é usada em vários lugares como anjo, como em Jó, que estranhamente teriam coabitado com mulheres e teria dado origem a essa raça dos nefilins. Além disso ser geneticamente muito complicado, né, e muito mitológico para o meu gosto, Mateus 22 sugere que o forte dos anjos não é casar, né? E a outra alternativa que me parece fazer sentido, que é pouco conhecida, é a ideia de que Elohim significa homens poderosos, porque o radical Elohim tem a ver com força. Você vai ver no Salmo os poderosos sendo chamados de Deus no sentido daquele que tem poder. Então parece que o texto está querendo dizer o seguinte, quando a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, os homens poderosos, né, os donos da cocada preta, traduzido na Bíblia na linguagem de amanhã, né, os fortes, eles fizeram o quê? Eles escolheram para si mulheres, aquelas que lhes agradaram. Qual é a questão? Poligamia. Porque as mulheres estão no plural. Então você tem uma lógica que Deus cria Adão e Eva, né, o casal. Depois você tem Lameque, o sétimo, né, pela linhagem de Caim, e lá, e começa a ver bigamia associada à violência. E quando chega no dilúvio, você tem os primeiros haréns. Então é uma crítica do texto à sociedade antiga que se afasta do padrão divino, onde a imoralidade é associada com violência.
Então, na minha maneira de entender, seria os poderosos que tomaram para si mulheres e se afastaram do padrão original. Mas, assim, a comissão da NVI preferiu deixar Nefilim e a gente segue a maioria.